Na Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. Eu sou Milene Nascimento. Esse é um podcast voltado para a espiritualidade, expansão da consciência, empoderamento, conhecimento. Hoje a gente tem a dona Carmen aqui, a Carmen Coelho, psicóloga com uma longa carreira, né, dona Carmen? Nossa convidada. Mas antes a gente vai falar um pouquinho da nosso patrocinador, Segredos da Terra, né, Fábio? É isso Segredos aí. da Terra trabalha com velas, sabonetes, Sabonetinhos, olha. incensos. São produtos maravilhosos. Tá precisando de um banho de descarrego, uma vela linda para colocar no ambiente, para Fazer um dia de spa em casa. Spa day em casa, né? É perfeito, tá? A gente vai deixar o QR Code para quem quiser acessar. Tem desconto para pessoas que comprarem, que assistirem o Na Fogueira com Elas, tá? Agora eu vou passar a vez para dona Carmen. Boa tarde, como é que vocês estão? Tanto Boa tempo. tarde, seja bem-vinda. Muito ao nosso obrigado. castelo. É um castelo muito bonito. Muito obrigada. E bem eclético também. Bem eclético. Bastante, a gente é bastante. Esse é o lema do Na Fogueira, né? A gente não quer caixinha nem bandeira de religião, bandeira do que for. É aberto para o conhecimento, né? E o conhecimento é o que tem de mais valioso, né? Exatamente. E né? Então, para quem não me conhece, eu sou Carmen Coelho e trabalho hoje com o transgeracional. Quando eu comecei a minha vida há mais de 30 anos trabalhando em atendimentos e treinamentos, enfim, eu trabalhava muito com regressão de memória. Então, A senhora é psicóloga, né? Sim, de formação sou psicóloga. Uhum. Também fiz pós-graduação, enfim, e estudei muito no paralelo. Uhum. Isso aqui então, por isso que eu tô aqui, Sim, pelo paralelo. E era onde eu tinha mais respostas, por isso que a questão da regressão. Quando chegou lá por 2010, por aí, eu fui fazer um curso de biodescodificação de doenças. Embora nunca foi meu foco específico, porque no meu modo de ver, cada problema que nós temos seria um tipo de doença. Seja o financeiro, seja o relacionamento, seja o próprio físico, né? Mas como tudo te afeta, então seria um tipo de doença. E aí, então nesse biodescodificação, foi que eu vim entrar em contato com o transgeracional. E ali eu disse, E o que seria uma biodescodificação, assim? Só para as pessoas entenderem, né? A biodescodificação é tu descobrir aonde começou a tua doença, quais são as camadas embrionárias em que elas surgiram, para tu poder, então, biodescodificar. Tipo assim, ela começou de forma psicossomática, é isso? Isso. Vai lá na Aí você vai lá na origem emocional. Vai lá na origem emocional da história para resolver. Então, isso já tem muitos livros que usam outras palavras, mas basicamente é isso, muito conhecimento a esse respeito. Mas ali dentro estava o transgeracional. E o que é transgeracional? Então, aí foi que eu me apaixonei pela história. Porque eu levei um susto tão grande quando comecei a fazer né, o meu transgeracional, que foi quando eu descobri que os meus filhos estavam linkados num tio, por parte de pai, são só dois, meu pai e meu tio. E esse meu tio tinha falecido de acidente. Então, que isto poderia acarretar para os meus filhos também a morte trágica. Peraí, linkados que você diz... Em que sentido? No sentido esse mesmo. Emaranhamento quântico. Exatamente, tu tá emaranhado ali. Isso é tipo uma constelação familiar, digamos. Ou não, é bem diferente. Nada a ver. Nada a ver. Nada tá? a ver. Porque a constelação, tu abre um campo, então a gente vai abrir um campo aqui, seja da forma que for, e aí vem surgindo, tá? As histórias. Sim. A constelação, vamos dizer, na minha prática, seria muito mais parecido até com a regressão. Porque na regressão tem que abrir um campo. Sim. Então, tu vai trabalhar aquilo que surge, que é simbólico. Pode ter acontecido ou não. Mas o teu inconsciente, ele te puxa isto, todo esse simbolismo que tu vai entender. E aqui não, porque a gente usa, e são várias formas, tá? Não existe uma única forma do transgeracional. Eu utilizo as datas, data de nascimento, de falecimento, de casamento e o histórico daquela pessoa. Mas a data da pessoa, não do pai, da mãe, Todas as datas.
Então, tu vai ter que cavar a tua família. por exemplo. Exatamente. Eita, nós. Então, tá vendo a grandeza do transgeracional? Porque tu vai conhecer, de fato, a tua história. E assim, dona Carmen, fui adotada. Não tem sei. problema. Não existe adoção. Ah, O que existe é, por exemplo, então lá atrás, sei lá, 4, 5, 6, 10 gerações atrás, alguém foi excluído do clã. Então, por exemplo, teve épocas em que uma mulher não podia aparecer grávida. sim. O que eles faziam? Ou excluíam os dois, né, a grávida e o filho, ou levavam para algum lugar para ter filho, aquela criança ficava lá, era adotada por alguém, e a pessoa voltava como se nada tivesse acontecido, né? Então, esse que foi excluído, ele vai ter que retornar em algum momento. Então, passa algumas gerações e alguém tem um desejo imenso de adotar uma criança. Entendi. Essa criança Tá. volta para aquele seio familiar. Exatamente. Então, aquilo fez toda aquela volta para voltar aqui. Tanto é que tem algumas adoções que são perfeitas Sim. e outras não. Inclusive, tem adoções que... Tem um caso que eu conheço que o menino é a cara do pai. A cara. Uhum. Ah. É muito idêntico, né? Que aí acontece que são as afinidades. Sim. Afinidades transgeracionais. Aí não é por data, é por afinidade. Então, não existe adoção. E a gente vai usar o quê? Toda a informação daquela família que adotou a criança, então. Então, a partir dali, aquelas informações todas são válidas para aquela pessoa também. Isso dá uma paz muito grande no adotado, Sim. tá? Os meus filhos são, assim, de uma certa forma adotados, porque eles são filhos do padrasto deles. Então, eles consideram meu marido como pai deles, porque tá desde muito cedo. E, às vezes, a gente se perde, que a gente esquece que é filho, que não é filho biológico, né? Porque eles falam, ai, será que eu vou ficar com o cabelo igual ao seu? Ai, será que não... E a gente esquece isso. Todos sabem, mas a gente esquece. E, às vezes, vem na minha cabeça, será que não é algo que ele já é filho deles há um tempo, assim, sabe? Em outras, Isso, ele volta. outras camadas, Deu para né? entender? E quando a gente fala com alguma pessoa que é adotada, e eu falo para ela, não existe adoção, você só voltou para o seu lugar. Sabe, parece que isso aqui encaixa na pessoa de Dá alguma a forma. sensação de realmente tá tudo dentro da ordem divina, né? Exatamente. Porque a gente, não, é adotado ou é o excluído da família, mas por quê, né? Porque às vezes tem casos também, dona Carmen, que a pessoa se exclui da família, a pessoa não quer estar na família. Tem casos que ela é excluída e tem casos que a pessoa não quer estar. É verdade, é verdade. Tem muito disso. E aí isso vai acarretar uma série de problemas. Porque tu não pode, de forma nenhuma, rejeitar a tua família. O preço é muito alto. Nem E as quando pessoas- ela é extremamente tóxica, Nem insuportável. quando ela é extremamente tóxica, E essa, insuportável. ou sei lá, um pai que bate numa filha, ou um pai que abusou. Como é que fica? É difícil, né? Sei lá, Então, o abuso já existe, tá? Todas essas coisas que hoje está vindo muito à tona, tudo isso já existe anteriormente, tá? Alguém tem que botar freio, que é quando a pessoa escolhe fazer um transgeracional, rever toda a história. Nessa última mentoria que termina... Amanhã é quarta-feira, né? Termina. Isso. Eu tenho 2 casos, para nós seria assim... né? E são pessoas que elas estão dando o seu máximo para romper com isso. Dando o seu máximo para romper com isto. Isto não quer dizer que tu vai ficar de cama, mesa e abraço. Não. Sim, Tá. é isso que eu ia falar. O que, Tá. que é esse, é acolher? Tá? Porque- É tu te libertar internamente e entender que o que eles te deram era o mais importante, que era a vida. Então, vamos lá. Para existir vida física, existe um homem e uma mulher. Ponto. Homem e mulher. Seja por abuso, seja pelo que for, é necessário os 2 gametas. Precisa um esperma e um óvulo, né? Exatamente. E um movimento muito específico naquele momento. Muito, muito, muito específico. Aquela alma
Então, e aí não dá para as pessoas mais dizer, não existe, morreu, acabou. Não existe, morreu, acabou. Isso aí é ser muito primário muito no atrasado, entendimento. né? É, muito primário, vamos dizer, no entendimento. Então, nós temos uma vida eterna e temos essa vida de uma centelha divina. Então, nós somos uma dessas faíscas, né, de centelha divina, que vinha ali e disse assim, é aqui e é agora, neste exato momento. Tanto é que qualquer pessoa, vocês têm filhos. Uhum. Vocês lembram exatamente de qual foi a relação sexual Sim, que vocês tiveram? Lembro, eu tenho dois e lembro as duas. Exatamente, local, hora, tudo, como é Porque que foram foi? as duas únicas vezes que eu fiz sexo na vida. Sim. Não foi, mas exatamente, por quê? Porque aquele momento, ele é singular. Uhum. Ele Parece que você muito sabe, né? louco, mas Singular. Só que ali não existia um pai e uma mãe. Existia um homem e uma mulher. Então, isso a gente trabalha tudo no transgeracional. Porque era um homem e uma mulher. Se é o primeiro filho, então, nem ideia do que é educar uma criança. Sim. Se transformar em mãe e pai, né? Isso se aprende no andar. Então, aquele momento é um momento muito singular e muito especial. O que aconteceu depois são outras histórias. Uhum. Houve tentativa de aborto. Apanhava quando estava grávida. Trocentas coisas ou não. Era uma gravidez desejada. Tudo isso altera a criança? Altera. Uhum. Então, vê bem, eu tenho toda essa carga e tenho toda essa fase aqui. A criança, até mais ou menos 3, 5 anos, ela não elabora uma sequência de pensamento como nós. A gente vai para casa e pensa assim, poxa, como é que foi aquele podcast? Podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Uhum. Porque a gente elabora tudo o que aconteceu. A Sim. criança não. Só que lá na frente, aquelas marcas, então, são como imprints, certo? Uhum. De coisas boas e ruins. Ela vai lembrar do imprint. Uhum. E ela cria uma história. Que necessariamente não é verdadeira. Que pode não ter existido. Da forma como ela fez, Uhum. tá? Então, os imprints existem, as marcas existem, mas a história necessariamente não é aquela contada. Uhum. Então, quando a gente trabalha, e principalmente na regressão, que tu vai fazer isto, o que acontece? A pessoa, foi diferente. E na regressão, a senhora acha que a pessoa volta realmente para algo que foi real ou para algo que ela criou na cabeça dela? Como saber? Como saber, não tem como saber. tem, né? Não, tu só sabe a resposta. E eu sempre conto um dos casos que eu tive, que é muito emblemático pela potência dele, né? Eu fui professora no Salesiano com 20 e poucos anos, né? E tinha uma aluna lindíssima, de olhos azuis. E eu olhava para ela e pensava, essa menina tem problema no olho. Jamais perguntei, porque 2 olhos gigantes, de uma adolescente super linda de olhos azuis, né? Passa o tempo e ela vem se atender comigo. E numa das regressões, por isso te digo, não dá para saber se aquilo foi real ou não. Sim. Eu lembro até hoje da regressão dela, porque foi muito... Impactante. Uhum. E aonde ela é perseguida e ela termina caindo de um penhasco e ela cai com o rosto no chão e esfacela o rosto, né? Morreu ali na hora. E fiz tudo o que tinha que fazer durante o atendimento. Ela foi embora. Na outra semana ela volta e disse assim, estou enxergando desse olho. E eu disse, como assim? Eu nasci cega desse olho. Olha que doido, né? Aí eu comecei a brincar, tá, e como é que tu sabe que tu tá enxergando? Porque se eu faço assim, eu enxergo, se eu faço assim, eu enxergo. Sim. Tô com visão dupla. E eu disse, ok, a visão dupla tu vai recuperar. E ela enxerga até hoje? Recuperou. Porque ela teve acesso a essa informação. Teve acesso a essa informação. E resolveu. Se era real ou simbólica, eu nunca questionei. Mas curou. O que interessava era o resultado. Era o que ela estava precisando. Ela estava precisando dessa cura. E não importa de onde veio. Então, o que te interessa é o resultado. Resolveu? É. Tu tá como eu tive clientes assim que vieram assim, na lona, de tudo quanto era jeito. E hoje são pessoas que estão milionárias. Uhum. Foi ou não foi? Não sei. Mas Eu só lá sei que resolveu. Uhum. Se era... porque quando eu fiz o curso, eu perguntava assim...
Não, mas não foi um filme que eu vi? Aí o professor dizia, mas se foi o filme que tu viu, foi tu que viu esse filme, não fui eu. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai aprendendo a conhecer Sim. o ser humano de uma forma Ana diferenciada. Carmen, e toda regressão, ela volta numa vida passada ou não? Depende se tu vai abrir a caixinha preta ou não. Aí é do terapeuta. E da pessoa, ou não. Por exemplo, eu quero só por curiosidade abrir minha caixa preta. Curiosidade não se abre Não caixa leva. preta de jeito nenhum. Porque tem o risco, né? Pode O que existir tem algo na caixa que tu preta, não... né? Exatamente, que tu não quer ver. Eu tenho muito assim, por que a gente não lembra das vidas passadas? Eu tava até conversando isso essa semana com o Thiago, assim, quanta M que a gente fez, porque não tem nenhum santo aqui na Terra. Não. Só tem gente ruim. E a nossa história foi construída com sangue, tiro, porrada e bomba. Exato. O planeta. Aham. Então, assim, não sobrou ninguém bom aqui. Não, Mas não. se a gente lembrar, é terrível, né? Não, a gente está num processo muito bom. Nós estamos num processo evolutivo. Sim. Só que quando tu vai cavar um poço, primeiro sai a água suja, certo? Mas tem água limpa, certo? Então, nós estamos nessa mexida de poço onde está vindo tudo à tona. Então, verdade. no transgeracional, por exemplo, que tu vai ver exatamente isso, todas as famílias são iguais, todas tiveram tudo isso. Então, imagina, quem veio fugido da guerra, quem veio expatriado, quem veio fugindo porque roubou, matou, fez de tudo quanto é porcaria e não tinha registros. Tanto é que eles trocavam os nomes, É. né? Então, não tinha registro de nada disso. Só que tudo isso fica marcado, tá? No que chama de epigenética, né? Nos teus genes, tá? Fica tudo isso, fica o registro. Então, historicamente, pensa bem, mesmo que não seja eu que vivi todas essas vidas, mas teve sim quem estava... Teve os antepassados. Teve os antepassados. Então, por isso é uma questão que a gente termina não questionando muito. Eu lembro que no começo, há muitos anos atrás, isso uns 30 e tantos anos, o pessoal tentava fazer pesquisas. Então, perguntava na hora da regressão que ano foi, aonde foi, localização. Então, tinha pessoas que eram precisas e iam e encontravam. Né? Mas a maioria não tem essa precisão. Né? Então, o que acontece? Tudo isto nós carregamos, tu tá super certa. Tá? Nós carregamos tudo isso. Então, imagina que a complexidade desse ser humano que está aqui agora. Sim. E as dificuldades que ele tem que enfrentar no mundo que está se transformando muito rapidamente. Muito rápido. E a pessoa, ela consegue, sem fazer regressão, sem fazer terapia nenhuma, vamos dizer, ela é muito bem resolvida com ela. E aconteceu muita coisa com os antepassados dela, Mas existe uma forma dela superar todos esses obstáculos, dela limpar todo esse campo sem intervenção de nada? Olha... Eu acho que se a pessoa ela busca o caminho da iluminação, de muita meditação, de muita introspecção, de muita verdade com ela mesma. Por que tu precisa de um terapeuta? Porque tem aquele momento que tu não quer ver. O terapeuta vai te forçar a ver aquilo lá. Tá? Ele vai quebrar aquela barreira que tu não quer quebrar. Mas se uma pessoa, né? Se ela fizer tudo isso por conta própria, nossa... Que bênção. Que bom, né? Que bênção. Que bênção, né? Queremos mais pessoas assim no planeta. E assim, né, dona Carmen, o que eu vejo assim, história da humanidade, da nossa atual humanidade, né? A gente não sabe quantas tiveram, mas enfim, da nossa. Até 100 anos atrás, 50 anos atrás, estava todo mundo preocupado só realmente em sobreviver. Ninguém estava olhando para dentro. Os nossos pais, avós, deviam estar preocupados com o emocional, ou com terapia, ou com psicólogo. Nem tinha isso. Era todo mundo na roça, com um monte de filho. Sobrevivência. E agora a gente está numa geração que as pessoas estão olhando para as emoções, né? Estão olhando para os sentimentos, estão buscando. Terapia está super em alta, tá todo mundo buscando. Então, eu acredito que vai ter um movimento lá na frente de melhora, né? Que não teve até agora. Na verdade, essa busca não é de hoje, tá? Então, na fogueira com elas, tu tá me dizendo o quê? Que já existiram, sim, as pessoas que lidavam com tudo isto.
Mas, no passado, como hoje, também elas não entram no sistema. Sim. Elas estão fora do sistema. Só que hoje é um pouquinho mais difícil botar alguém na fogueira, mas de qualquer forma, te bota na fogueira de outras formas. Bota de outras formas. Tá? Denegrindo o teu nome, a tua pessoa, então te excluindo do mercado. Então, existem sim formas de botar as pessoas nas fogueiras. Acabamos de vir na política. Muito. Tá. Acabamos de vir na Nossa, política. muito, né? Tá? Botaram muita gente na fogueira para Botaram. torrar, literalmente. Torrar ali na Queimar a fogueira. pessoa. Nossa, vive de perto isso. Então, as coisas continuam de outra forma. Sim. Mas essa busca pelo transcendente não é de hoje. Os clássicos, eles buscavam a transcendência. O sentido de estar aqui. Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Gente, se tu para com seriedade, o que eu tô fazendo aqui? Todos os dias levanta, vai trabalhar, faz isto, come, toma banho, faz... Se No outro robozinho, dia, de novo, vira... qual o propósito, né? Qual é o propósito? É. É vazio. É. Tá? Se tu não tem algo a mais, porque eu quero ser rico, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ser top, tá legal. Aí a pessoa se foca naquilo, ela consegue aquilo, mas ela permanece vazia. Por quê? Porque não preenche o que está na alma. É. Né? Então, como nós Ou começamos muitos falando... desistem, né, dona Carmen? Muitos vão pro suicídio porque não procuram esse propósito e não encontram e é mais fácil desistir, né? Sim, a desistência faz parte também. Mas já está, e é o suicídio, quando tu olha no transgeracional, tu vai linkar ela com alguém que já aconteceu. Sim, é verdade. Na família. Não é alguém que fez pelo acaso, não. Isso já existe. Porque a senhora quer dizer que tem um caso de suicídio na família, provavelmente já teve naquela família um caso. Ou não? Vou te contar uma história. Eu estava em Campo Grande e eu fui fazer uma palestra do transgeracional numa igreja. Que a igreja entende isto, porque está na Bíblia. Que os filhos herdarão os benefícios ou os malefícios, ele chama de maldição, né? Até a terceira, quarta geração. E eu fiz a minha palestra. E terminou e uma senhora veio e me disse assim, pediu para conversar comigo e me explicar que o filho dela, me mostrou o filho, ele era estudante de engenharia e então ele era muito bom desenhista, com uma arma na cabeça. E ela disse assim, eu fiquei preocupada quando eu vi isso aqui que ele publicou. Tem risco? Eu disse assim, a senhora tem algum suicida na família? E ela, não. Aí quando a pessoa te diz, não, tu já sabe que aí tem. Muito bem. Aí o resultado que a gente... aí ele topou fazer terapia e fomos fazer a pesquisa. E ele era linkado com bem atrás, uma moça que foi abandonada no dia do casamento, ou por ali, e ela se matou. Né? Então, e ele tinha assim, um desprezo por mulheres, por relacionamento sério. Né? Eu brincava que a mulher não é papel higiênico. Tá? E depois que a gente fez essas curas, o que aconteceu? Ele conseguiu... ele era a moça que se matou. A moça que se matou lá, então era uma tia, não era tia-avó, tia-bisavó, tia qualquer coisa. Lá longe, tá? Mas ele era a reencarnação dessa pessoa? Não, ele tem o link por data. Por isso que a gente trabalha com as datas. Entendi. Então, ele estava linkado com essa por data de nascimento ou de morte, não lembro. E então, por isso que ele reproduz o programa. O universo, ele é numérico e simbólico, tá? Então, ele funciona por números. Periodicamente, tu vai observar que tu repete situações. Sim, verdade. Ciclos. São os ciclos, que a gente chama de ciclos. A numerologia kármica mostra muito isso. Então, são ciclos que se repetem. Então, numericamente, a gente traz, certo? Por data de nascimento, de falecimento, de casamento, seja lá o que for. Então, conseguimos acessar essa pessoa. Então, quando acessou, aí tu faz exatamente, eu não sou você, eu não preciso carregar a sua dor, né? Então, cada um vai para o seu devido lugar, respeito e honro, mas... E qual que é o trabalho? Descobriu o problema, né? Nesse moço aí. Descobriu uma tia tataravó lá que se suicidou e ele carrega
digamos, essas energias. Qual que é o trabalho de cortar isso? É perdão? Qual seria a técnica Basicamente é um trabalho de perdão. A palavra perdão, ela não é muito adequada. Tá? É que eu queria entender uma palavra que... Ela não é muito adequada, mas o que tu faz? Tu vai enxergar, porque por lealdade, por amor, porque nós nascemos no mesmo dia. Então, como nós nascemos no mesmo dia, ou por ali próximo, ou por data de fecundação ou de nascimento, nós somos muito leal uma ao outro. Por isso que eu uso as datas. Então, essa lealdade faz com que eu te ame. Qual é a tua data de nascimento? 30 de agosto. E a minha? A dela, 31 de agosto de 82. Igual. Então, o que aconteceu com vocês? Quando vocês se conheceram, se olharam, e era como se conhecesse de vida inteira. Sim. Porque são irmãs gêmeas. Gente, mas não tem nada a ver uma com a outra. Meu pai e minha mãe são outros. Mas o inconsciente não entende. Ele entende que são irmãos. Tu tá passando na rua, tu enxergou uma pessoa que tá na tua coluna, tu vai rir pra ela. Vai atrair. A gente se conhece há pouquíssimo tempo e a gente tanto que a gente tá fazendo um trabalho junto, né? Exatamente. Do nada. E eu tava assim, eu queria fazer o podcast e o Thiago falava, vamos fazer isso. Não, eu tenho que encontrar a pessoa certa. E no dia que eu conheci ela, que ela falou a data de nascimento dela, e aí me deu a pessoa. Chegou Porque a pessoa. são irmãos gêmeos. O inconsciente entende dessa forma. Então, quando é assim, é uma intimidade maior. Porque, irmão, tu abre gaveta, tu pega roupa, tu briga, xinga, né, irmão? Quando não é irmão, que tá nas outras colunas, o que acontece? Tu fica mais... né? Pra não perder a calma. Não vou perder a amizade, né? Então, não vou falar tal coisa, não vou, né? Tu se reserva pra não ofender ou não... É porque você sabe que o irmão tá ligado a você, você não vai perder ele. Exatamente. Você vai achar que vai voltar. Agora, imagina num casamento. Que é o mais fácil. Então, é bom casar com a pessoa que nasceu no mesmo dia que você, né? Claro que não, né? Claro que não, né? Será que não? Claro Porque que aí tu vai ter que fazer uma cura. Entendi. E dá pra descobrir se uma pessoa, se a gente casou com... Tudo bem, tem astrologia, mas eu tô dizendo nesse sentido. Não tô falando de astrologia. Eu tô Nessa dizendo leitura, nessa leitura. Ah. Dá pra pegar duas datas ali de casamento e descobrir se tem algum... Qual é a data do teu marido? 3/5/84. Vocês ainda bem que tu é do dia 31. 31 de agosto e ele é 82. 5 de maio. Isso. Então, ainda bem que você tem mais de 15 dias de diferença. Porque menos do que isto, vocês seriam irmãos gêmeos. Teriam problemas de engravidar, que é muito difícil. Thiago, Tá? Muito difícil de gravidez, porque irmão não pode ter filhos. Uhum. Mas não é A gente não tem filho, né? Tem os meus filhos que são filhos dele. Mas Mas assim, é 15 eu dias. com ele, a gente não tem. No máximo. Quando eu estudei, era de 7 a 10. Hoje os livros já estão falando em 15. Porque, tipo, eu sou 30 de agosto, o Thiago é 13 de agosto. Tá ali, né? 15 E 13. Não, 13. 30 e 13. Não, eu sou dia 30 de agosto, ele 13 de agosto. Então, já tem bastante tempo também. Dá 17. 17 dias. Tá, então o que acontece? Aí já saiu, não é tão Tão presente. emaranhado. Então, vamos dizer emaranhado, né? Tá, mas se não, mas Bom, também que bom. sempre é muito mais fácil um tipo de relação assim. Se viram, se gostaram, se entenderam, fica tudo muito mais fácil. E acontece também os problemas, né? Porque irmão é irmão, então vai ter as Com historinhas. filhos, a mesma coisa. Tem essa questão. Com filhos, a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E aí é pior com o filho. Porque o que acontece? Se o filho tá na tua mesma coluna, certo? Então, tem um filho que nasceu no dia agosto... Tem um que nasceu... Não. Agosto, tá bem setembro. longe, tá bem longe. A minha irmã faz aniversário dia 23 de agosto e a minha sobrinha 22 de agosto. O que vai acontecer? Dia. A menina, ela pode subir para cima, dependendo da data da mãe, da avó. Mas como assim subir? Tratar como se fosse a mãe dela? Exatamente. Entendi. O meu filho me trata como se eu fosse filha dele. Ele é do dia 3 de julho. 3 de julho e eu sou do dia 31 de agosto. Eu acho que não tem muita relação, né? Julho,
3 de julho. Ele Aí trata aí- todos da casa como se fossem filhos Aí dele. tu tem que olhar a data dos teus pais, dos teus avós, saber com quem que Que ele linka, tá se conectando. porque sim, vai fazer isto, tá? E é muito ruim, Uhum, tá? Porque a pessoa não pode estar no lugar que não lhe pertence. sim. Então, eu, como filha, tenho que estar no lugar de filha. Como mãe, eu estou no lugar de mãe, Uhum. tá? Mas eu não posso estar no lugar da minha mãe. A minha mãe, dia 1º de maio e eu dia 2 de maio, Meu Deus. Ah, é bem... tá? Meu pai, 28 de outubro. Outubro, lembra que já está casalando com novembro? Uhum. Então, na verdade, é um emaranhamento só. Gente, mas isso... E eu interessante. herdo os dois por data de nascimento, então eu herdo meu pai e minha mãe. E eu herdo as minhas avós, porque elas morreram no dia do meu aniversário. Ah, Aí A data de morte influencia. influencia, porque o que que aquela pessoa está te dizendo? Olha, eu gosto de você e eu sei que você vai concluir aquilo que eu não concluí. é isso que eu ia perguntar. Existe essa história de uma pessoa partir antes e a tarefa ficar para outra? Exatamente. Na questão familiar. Tipo, a missão fica... Não, Mas assim, e se eu não conheci direito a minha avó, como é que eu vou saber? uma tarefa que eu digo assim, tarefa pro mundo. A A missão missão. pro mundo. Tipo assim, vai, eu tenho um irmão que se suicidou. Hum. E às vezes eu me vejo me encaixando em coisas que ele faria. Sabe? Em coisas que eu enxergava o futuro dele fazendo aquela coisa e eu tô meio que... Pegando uma É, missão. por afinidade, pode ser por data ou por afinidade. Por exemplo, aconteceu há pouco que faleceu uma amiga, dias antes de nascer a neta. Ela não chegou, o sonho era conhecer a neta, não chegou a conhecer a neta. Uhum. O que vai acontecer com essa neta? Ela herda aquela avó. Então, ela vai ser muito parecida, inclusive fisicamente. Entendi. Puxa Mas não vai ser a características. mesma faisquinha. É outra faisquinha, só que com Mas aqueles códigos. Traz características. Com os códigos. Com os Então- códigos, não a Então, imagina. Mas é uma confusão, né? Um balaio de gato. Claro que é. Pensar. Claro que é um balaio de gato, com É um certeza. balaio Mas de se gato. você pensar que tudo é uma coisa só, o universo é uma coisa só, nós somos todos um, é tudo uma coisa Aí só, é muito né? transcendente. Tá, mas nós não chegamos lá ainda. Mas não, assim, chegamos se lá ainda. você for pensar que isso é uma loucura, esse pensamento é uma loucura e é possivelmente o pensamento correto, não sei, né? A gente não pode bater o pé pra nada. Todas as verdades Mas, também as verdades, né? Mas se você for pensar, chegar nesse ponto de pensar que todos somos uma coisa, então é totalmente possível toda essa doideira. Mas eu fico pensando assim, ó, por exemplo, eu posso ser a reencarnação da minha, sei lá, tataravó, que tava lá na Europa passeando lá. Ou em Sou a Minas Gerais. Ou em Minas Gerais. Sou a reencarnação dela. Mas além disso, eu tenho também todos os genes dos meus antepassados. Então eu tô carregando todo mundo. Tu carrega todo mundo. Nós carregamos Então, todo nós mundo. Somos a evolução né? daquele Nós, povo, né? exatamente. Então, por isso é que nós somos pessoas tão versáteis, Uhum. tá? Quanto mais tu abre esse leque, mais versátil tu vai ficando. Uhum. Tu para de fechar caixas. Tu começa a abrir elas e tu começa a ver. Porque geneticamente nós temos de todas as culturas. Uhum. Sim. Tá? Então, tu para de ser uma pessoa racista, tu para de ser uma pessoa sim. intransigente, tu para com muita coisa, porque tu toma consciência que tudo já habita em ti. Ou a pessoa com o racismo, ela já tá muito, muito lá atrasada, né? Porque partindo do princípio da espiritualidade, já não fecha, porque tu já pode ter sido tudo, né? Com Nós qualquer já tipo de fomos. preconceito, na verdade. Tudo. Qualquer pessoa preconceito. que presta atenção Não na tem vida dos como. outros e se incomoda, pra mim, ela precisa É. ser tratada com muito cuidado, com muito carinho, porque é uma pessoa Porque totalmente tu já dependente foi todas de... as cores, tu já foi todas as raças, tu já foi hétero, já foi gay, já foi tudo, né? E é legal, porque a gente experimenta tudo, eu acho maravilhoso, né? E tanto é que tu vem nesta já bem diferenciada. Tu já vem com códigos mais
códigos de condutas muito mais elevados. Tanto que as crianças hoje em dia, elas são muito mais tolerantes. Mesmo não estando num ambiente ideal, no cenário perfeito, elas são muito mais tolerantes do que na minha época, por exemplo. Né? Você vê a forma que o meu filho conversa com os amiguinhos, eles já não têm aqueles preconceitos que a gente tinha na nossa época. No último podcast, que foi ao ar ontem, da Marcela, sobre a nossa geração, anos 80, 90, na escola. Sim. Era muito bullying. Muito bullying, era muito terrível. Um tirando sarro do outro, não podia ser gordo, gordo, magrelo. não podia ser magro, não podia ser cabeçudo, não podia ser orelhudo, não podia ser preto. Gente, mas eu nasci em 56. Eu nasci em 56. Tinha bullying. O bullying? Tinha bullying. Resolvia na porrada na saída da escola. O bullying mais agressivo, né, dona Carmen? Não, e por quê? Porque me chamava de mi gordita querida. Olha, não era ofensa de jeito nenhum. Era carinhoso, né? Chegava, mas pra mim era muito ofensa. Muito triste. Aí, Mas resolver na porrada sempre resolvia na melhor, porrada. Eu falava pro meu filho, te chamou de bichinha? Dá na cara, mostra que você é uma bichona. Mostra a bicha ali. mostra a bicha que você é, mas não fica assim. Gente, o que acontece? Nós estamos criando crianças sem defesa. E naquela época, se tu apanhasse e ainda chegasse em casa falando que tinha apanhado, Você tu ia apanhar de novo. Pra não apanhar. Né? Hoje não, né? Hoje tem que apanhar, dar o outro lado da face, né? Eu acho que nem tão isso. Assim, a minha observação para essa geração de agora é a questão de estar mais tolerante. Esse fato de estarem mais delicados, assim, no quesito de não conseguir lavar uma louça, de não conseguir fazer... Sim, realmente, não consegue. Mas é um processo. As coisas vão ter que se adequar uma hora, né? Uma hora vai ficar perfeito. Não, por enquanto. aí a coisa é bem mais... O buraco é mais embaixo. Porque enquanto os nossos estão sendo tratados aqui, a China trata eles completamente diferente. E a população deles é maior que a nossa. Tá? Então, isso aqui... É igual formiga, né? Vão dominando. Vai dominar o mundo e os nossos não vão ter o que fazer, porque não sabem fazer. Vai levar porradinha na cara. Tá? Não sabem fazer. Então... Tem os que vão chorar e os que vão vender leite, ou você oprime, chorar, né? ou você é oprimido, né? Ou você é o opressor ou oprimido. Não tem... Então, esse processo evolutivo, ele é muito importante que as pessoas entendam, mas que elas entendam que também não podem deixar, já que falamos de filhos, porque os filhos herdam tudo que é meu, certo? E de toda a ancestralidade, isso já ficou claro. Porém, ele está sendo educado num momento em que não é cobrado, só que a vida cobra. Sim. A vida cobra. Olha, outra coisa muito importante de deixar bem claro aqui para todo mundo que está vendo. Seguinte, hoje muitas pessoas estão endividadas. Dívida financeira. Dívida financeira, não prospera, papá. Aí a pessoa vai lá, olha, faz análise, vai no Sebrae, vai não sei o quê, estuda e daqui a pouco, pão de novo. Vamos olhar no transgeracional. Às vezes existe, às vezes não, mas na maioria das vezes existe. Só que essa pessoa também está criando mais confusão na vida dela. No momento em que, por exemplo, ela diz assim... eu te amo tanto, eu sonho em estar casado com você. Começa a te iludir de um monte de história. E amanhã arruma outra e tchau e vou embora. Ela arrumou dívida financeira para ela. A dívida emocional se torna uma dívida financeira? Se torna, porque a outra quer cobrança. Entendi. A outra quer cobrança. Será que eu prometi alguma coisa para alguém? Pois é. E a gente aprendia a não prometer nada. Então, isso quer dizer que, por exemplo, eu iludi alguém amorosamente. Falei que amava. De qualquer forma. Tô ferrada. De qualquer forma. Porque quando a gente é nova, é tão bom, né? Conquistar. Mentira, não prometi nada pra ninguém. E tem cara. Tá? Então, tudo isso vira dívida financeira, além de dívida de relacionamento. Porque a outra te deseja... São os pactos. Exatamente, o outro te deseja tudo de ruim. Mas não pega. Não pega uma, né? Claro que sim, você criou dívida. Se não tivesse criado dívida, se tivesse honestidade, né? Não sei se vocês leram aquele livro... a capa dele está aqui na minha cabeça. A Escola dos Deuses. Já? Não. Ele só fala de sinceridade, de verdade, do começo ao fim. É do Dreamer, né? Tá? Só fala disto. Tá? Porque tu tens que ser, primeiro, honesta contigo, o tempo inteiro.
Porque, na verdade, nunca é o outro. Uhum. É sempre você. É sempre sobre você. Se eu tô mentindo, não é para o outro. Se a pessoa está me ofendendo, sou eu que estou vibrando nessa frequência. É sempre Isso. a gente tem que esquecer os outros e cuidar Da gente. da gente. Mas é muito difícil, né? É. É um exercício diário, constante e difícil. Até a gente que estuda isso, trabalha com É isso o dia difícil. inteiro, a gente se cai na armadilha. Porque De vez em quando vai cair, não Na tem jeito. teoria, tudo é perfeito. Tudo é maravilhoso. Até tu sair ali, um filho da mãe cortar a tua frente. Toda teoria, ó, já vai xingar. Já xinga, já Eu- sai. eu fico Tem, louca. mete a mão na buzina. Então, tudo é muito lindo nos livros. Mas e a vida real? É. Não, e eu É fico o louca. É o desafio. teste, né? É o Eu fico desafio. louca quando eu tô brava, o meu marido, que dá alguma coisa errada pra mim, o meu marido chega e fala assim: é você que tá cocriando isso. Eu vou tacar esse negócio na sua cabeça. E você que cocriou. Eu vou criar um galo Não na vem com sua essa história de cabeça. coach pra cima de mim, não. Tipo, você se desmonta inteirinha, né? Você é toda aquela pessoa que sai aconselhando as outras, não sei o que, daqui a pouco você se vê desmontada totalmente. Mas eu acho que E às é vezes assim, a né? vida coloca a gente em situações pra te testar, assim, pra ver se tu... tu fala isso? Vamos ver se tu passou no teste. Mas o Sabe? teste é diário. É diário. diário. Mas é gostoso também. Teste é ter, né? diário. É diário. É terrível. Imagina se não tivesse esses desafios, assim, a vida seria... Eu acho que seria bem Seria bom, legal. mas- Ai, cheio Seria de bom, mas desafio. assim, eu olho pra trás, as situações ruins que eu passei, assim, eu falo, gente, eu tirei tanta coisa boa de tudo isso que eu não Mas, sei se assim, eu gostaria de não ter passado, eu sabe? gostaria. Eu gostaria de viver num mundo sem desafio, Sim, onde fosse lógico. tudo harpa, todo mundo Não, de aí não, boa, não. chega. Me manda pra um planeta mais... Pode ter rock também, mas rock bom. Mas Mais sabe, agitadinho. essa vibração da Terra de que tem que ser pela dor, tem Não, que ser... é isso. Não tem que Isso ser a pela gente dor. tem que tirar da Nós, cabeça. exatamente. É o sistema que quer que pense que é pela dor, porque não é pela dor. É. Tanto é que na regressão tinha um momento que eu perguntava para todos. E a resposta era unânime. O que você veio fazer aqui? Ser feliz. Uhum. Ser feliz. É isso, essa Então, como é consciência que eu que não falta. estou tendo a felicidade que eu vim para cá para isto? E uma dúvida, dona Carmen, sobre a regressão. Teve alguma regressão que a senhora fez? Porque a maioria das regressões as pessoas vão para um salto, para uma linha de tempo no passado, né? Um salto quântico no passado, de dor. Ou não, ou elas vão para algum lugar feliz, buscar aquela felicidade pro agora. É a tal da história. Tu tá limpando o poço, primeiro vem o que tiver Ah, entendi. Veio água sujeira. suja. Não vem água limpa. Uhum. Então, a pessoa primeiro tem que tirar isto que tá lá, que o inconsciente precisa resolver. Ele tá precisando que tu resolva. Então, ele vai ter que trazer exatamente isto que tá pior. Entendi. Nunca vem as coisas... Uma vida boa. Mas não necessariamente, porque às vezes a gente entra numa ótica pessimista de achar, meu Deus, foi tudo ruim. E todo mundo tem dias bons e ruins, né? Numa vida, quanta coisa boa, quanta coisa ruim tem. Eu Ó, acho que é mais bom do que ruim, né? Eu estudei xamanismo, né? E estudei com o xamã peruano. E tu toma a Ayahuasca. ayahuasca e eu dizia para ele assim, mas não tem uma vida boa nisso aqui, só tem lixo. Só tem lixo, só aparece lixo aqui. E ele falava também isso aí, não tem como. Tu primeiro vai ter que limpar. Se precisa você ser tiver limpo. com a sua vibração equiparada a uma vida boa, você vai ter uma vida boa, não tem jeito. Não, querida, quando tu mexe no inconsciente, vai ser o que ele te mandar fazer. sim. Por isso tem aquele desenho, né? Que é só uma pontinha para cima e embaixo é que tá o estrago Exato. todo tá embaixo. O que dá suporte para aquilo lá é aqui embaixo. É toda esses Que alicerces. é a gente, né? Somos, né? Às vezes tu não precisa nem fazer uma regressão. Não, o Porque problema tudo que que é eu de acho que ruim você tá tinha... aqui dentro. É. E vai aflorar. Quando tu quer ser ruim, tu sabe ser ruim. Quando tu quer ser bom, tu sabe ser bom, né? Exatamente. E nós sabemos que podemos ser o extremo muito rapidamente. Muito. Quer ver na TPM. Vai assim, ó. Do 8 pro 80, né? Exatamente. Vai. Então são coisas que a gente já carrega. É. Então, o transgeracional é legal porque tu te dá conta do que já existe. Tu não estás fabricando nada e tem nome, tá? Porque necessariamente não sou eu. Então, é minha avó, minha bisavó, minha tia, meu pai, sei lá que for. Então, isso fica mais fácil. Isso te dá muita paz. Porque, então eu sei que eu tenho que resgatar aquela história lá, me consertar por aqui, né? Fazer. Mas
por baixo, só por baixo, para tu ter uma ideia. Eu aqui, neste exato momento, eu tenho quem atuando em mim? Toda a ancestralidade, tá? Todas as minhas vidas passadas, tendo ou não tendo, mais linhas de tempo também, certo? E o que eu fiz nesta? Então, imagina, um gráfico de três linhas. No mínimo isto. Aí tu falou do... Não é constelação, é astrologia. Então, toda essa força cósmica atuando. Do cosmos, Tá? Então, a gente olhar pra gente com toda dessa forma bagagem. simplória... Não dá, né? Não dá. Nós somos bem complexos. Dizem que a lei lá do Hermes Trismegisto, né? Que tá em cima, tá embaixo, né? Que a gente tem um universo dentro da gente, né? Exatamente. O universo é bem complexo, então. É muito complexo. É meio que isso, né? Uma outra dúvida que me surgiu, né? Pegar o exemplo do moço lá, do revólver que tinha tia que se matou lá no passado. Quando ele faz esse trabalho nele, ele liberta aquele ser também? Ele se liberta, tanto é que ele era um estudante de engenharia e o sonho dele era fazer oceanografia. Lembra que eu falei que eu estava no Mato Grosso do Sul? Ele veio fazer em Florianópolis. Olha, fez porque uma o pai mudança tinha radical. empresa e o sonho era o filho continuar com a empresa. Aí ele pôde, então, conversar e se libertar, então, de ter que continuar com aquela dor e escolher vir. E hoje ele está feliz, ele casou também. E segue a vida. Segue a vida que segue. Interessante. E como que funciona ali essa sessão, vamos dizer assim? É por hipnose? É por anotando número? Como que uma pessoa se consulta no transgeracional? No transgeracional, vamos lá. Deixa eu pegar aqui que tem um papelzinho. Vamos fazer um exemplo aí, dona Um Carmen. exemplo. Exemplos Isso. práticos. Então, exatamente. Nós vamos ver aqui. Ó, deixa eu escrever. Nós começamos com meses do ano, janeiro, fevereiro, março. Então, janeiro é mês 1. 2 é o fevereiro. Março é o 3. Tá? Aí eu volto aqui embaixo. 4, 5 e 6. 4, abril. 5, maio. 6, junho. 7, julho. 8, agosto. 9, setembro. 10, Outubro. não. Julho, agosto, setembro, outubro. 11, novembro. E 12, dezembro. Aí eu tenho colunas, tá? Então, eu tenho aqui as colunas. Aqui essa primeira, 1, 4, 7, 10. A segunda, 2, 5, 8 e 11. E aqui, 3, 6, 9 e 12. Vamos lá, quem me dá as datas? Quem tem datas aí? De que? De nascimento? 31/8/1982. Tá. Tu é primeira, segunda filha? Segunda. Segunda, 31 31/8/1982. de 8. Tá. Teu nome é Fabiana Barros da Silva. Fabiana. A data da tua mãe, Fabiana? 20/7/1949. Do pai? 27 de abril. De 4. Ai, não lembro o ano. Tá. Bom, sabe dos avós? Não. Aí, o teu esposo? É 3/5/84. O nome dele é? Douglas. Aí teria também, sabe o nome a data da sogra? Eu sei que ela é taurina, mas eu não sei. Acho que é 20 do 5, se eu não me engano. 20 de 5. Não tenho certeza. Ok. O sogro não. O sogro é taurino também. Não lembro a data. Pois é, então aqui nós já estamos é só vendo... mês 5. Então aqui nós já estamos vendo outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Depois a Olha gente aqui, ó. coloca Olha aqui, ó. no vídeo para o pessoal entender. Vai colocar simultâneo na hora que ela... Tá, olha aqui, ó. 27 e 20, 2 dias, certo? Um do mês 4, do mês 7. 4 e 7, na mesma coluna. Então, estes aqui seriam o que a gente chama de irmãos transgeracionais.
Esses aqui. Bom, estão separados. Mas aquela separação que não acaba. Eles estão até hoje um dando carona pro outro, um foi resolvendo Não problema do acaba. Não acaba. Meu pai e minha mãe, mas eles são separados desde que eu nasci, eu acho. Tá? Então, o que que acontece? Não, irmão não separa. Uhum. Irmão não separa. Tá sempre ligado. E aqui, se tu me diz que são taurinos, também tem a mesma situação. O mapa, quando a gente vira ele, geralmente ele é igual, dos dois lados. Numericamente, eles se encontram, tá? Aqui tu tens filhos, né? Tenho. Qual é o primeiro? É 12, não, desculpa, 13 do 3. É menino? É menino, 13 do 3. de 3. E depois? E depois 3 do 7. Mas são teus filhos? Sim. Com o Douglas? Não. Tá. Então, o pai deles... 18 do 3, o pai deles. 18 de 3. Ok. Então, aqui, com 7, este aqui, de 7, do 3 do 7, ele está na linha acima de você. Por isso que ele manda em ti. Por isso que ele faz e acontece. Tá entendendo como é que Aham. fica? Ele está na linha acima. Este do 3 não está aqui, mas pode estar aqui em cima. Então, a gente tem que sempre ir descobrindo. Uhum. Percebe como é que É um fica? emaranhado, né? Exatamente. Então, a gente vai vendo. Então, numericamente, tu consegues encontrar. Uhum. Ah, mas então, esses aqui separaram. Querendo ou não, tu separou também. Tu repetiu a Verdade, né? história dos Repetiu a teus história. pais. Por isso que tem essa tendência a repetir. a Repete. história dos pais. Embora ela percebi. não está, É. embora ela é 8, tá? 8. Júlio. Ela repete, porque ela tá aqui, ó, tá linkadinha no pai dela. Uhum. É muito parecida com teu pai? Não, nem um pouco. Eu sou meio artista que nem ele, mas assim... Ah, não é um pouco, não. Vamos contar a história. Não, Tá mas vendo como é ele... muito Mas rápido? ele... Não, Negação, peraí. né? Ele é ariano e eu sou virginiana. Não tem Não, como... esquece isso. Esquece. Eu sou bem mais flexível que ele é teimoso. Ele vai assistir e ficar com raiva. Tá? Mas tá aqui, ó. Tu é parecida com ele. Até fisicamente. Quando ele morrer, tu vai ficar mais ainda. Então não Porque morra, quando pai. morre, daí a gente herda? Tudo, Ah, é? tudo. Não, a Por minha isso mãe que é diz, muito ai, mais agora rica, esse não dá. filho tá parecido com o pai, né? E acontece também de pegar vícios, né? Eu já vi casos por exemplo, do pai que é viciado morrer. Alguém na família que não bebe ou que não fuma, começa a beber, começa a fumar, pega aquele vício muito forte. Exatamente, tudo. Ou tá ali de obsessor, né? Pode ser também. Eu não uso essas palavras porque não foi isso que... Embora eu tenha estudado um pouco... Li um pouco sobre espiritismo, tudo isso, mas eu não fui a fundo como é importante qualquer estudo que tu faça. Né? Eu sou muito prática. Então, eu gosto de entender as coisas de maneira prática para que a pessoa que esteja comigo, ela também possa entender de uma maneira prática. E chamar de obsessor, nós temos trocentos obsessores. Tem pai, mãe, vó, A gente avô, mesmo, tio. né? A gente mesmo, né? Então, Os encarnados, que são piores, os né? encarnados e Porque o desencarnados... desencarnado dá pra encaminhar, o encarnado tem que aguentar, né? Não, é Verdade. só fazer que nem ela quando era criança. É, sai da porrada. Tu resolve, mas tem obsessor que tu tem que aguentar, né? Tem alguns que Tu tu tem que sabe que a aguentar. pessoa tá te sugando e tu diz, ai, ok, né? Fica ali. É. Complicado. E falando assim, de todos desse dia a dia que a gente enfrenta, da situação da humanidade como está hoje, o que a senhora considera que é mais prejudicial para uma pessoa que quer evoluir, que quer ter uma vida plena? Olha, são muitos os fatores que perturbam, né? Uma demanda excessiva do teu dia a dia. Depende de onde tu trabalha e do que tu faz. Às vezes nossa, muito, muito impossível, né? Tu conseguir conciliar certas coisas. Porque... A sobrecarga que você A diz. sobrecarga. Hoje... Gente, eu moro aqui na Ressacada, encostado. Eu também moro lá. É? Então, Vizinha. Vizinha. O que aconteceu? O trânsito... assim, apinhado. Diz, gente, eu nunca venho pra cá nesse horário, né? Então, tudo isso te sobrecarrega, tudo isso vai te estressando. Então, quando uma pessoa, ela quer
ir para esse autoconhecimento e para trabalhar tudo isso, ela vai ter que abdicar de algumas coisas. Abdicar de mídias sociais, abdicar de muita distração e ter o tempo disponível para ela se trabalhar. Porque precisa de tempo, tudo demanda um tempo. Sim. São escolhas, né? São escolhas. E aí, o que eu observo também? Às vezes, o casal, um quer e o outro não quer. Sim. Né? Então, e às vezes um começa independente do outro. Bom, tu não quer, eu vou, né? E aí chega um determinado momento que não tem mais diálogo com aquela pessoa, porque os interesses mudaram. Então, quando um decide, para que a coisa possa ser bem feita, é os dois escolherem esse caminho. Tá? Porque aí um ajuda o outro. Também é uma passagem bíblica, né? É melhor tu andar acompanhado, porque na hora que tu cansa, o outro te ajuda. Ajuda, cara. Tá? Então, quando é um casal, é legal quando os dois conseguem fazer isso. Mas se um tá muito ligado na balada, no álcool, né? ou não Acho que quer... às vezes a pessoa, ela tá talvez num nível de consciência, alguma coisa que ela não consegue enxergar o que a outra enxerga, né? Eu, graças a Deus, eu e meu marido, a gente meio que parece que as coisas foram acontecendo junto. Eu estudando um pouco mais, ele um pouco menos porque ele trabalha mais, enfim. Mas a gente conseguiu que isso acontecesse. Mas eu conheço pessoas que às vezes a pessoa não tá ainda, né? Na frequência. Madura, Tá. né? Sei lá, não tá ainda. Mas uma hora acontece, né? Ou não também, né? E aí acaba que vai separando, Vai separar. enfim. Porque não tem o que sintonia, acontecer, né? não tem sintonia, né? Não tem como. Não tem como. Se eu gosto de balada e o outro gosta de meditação... Não vai dar, vai chegar uma não hora... vai dar. Chega uma hora que eu vou dizer, tá, então eu vou sozinha pra balada e você fica sozinho na meditação? Mas né? eu tenho pra mim que a gente atrai o outro por sintonia e vibração e a gente se separa pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Então, a partir do momento que não tá mais ali, Pelo mesmo motivo. na mesma rádio, tá em outra rádio, tá em outra frequência, vai se afastar. Seja amigo, seja amor, seja família. Seja filho Exatamente. também, né? Exatamente. Filho, tudo. Quantos filhos e pais não têm sintonia, não conseguem estender uma conversa, né? Exatamente. Não tem mais, né? Não tem vínculo ali. Não é bem assim, né? Porque, como eu falei, ali é o único que tu Aí- não pode. É. Tu pode até não ter conversa, mas internamente essa sintonia tem que ser mantida. Porque nós não podemos. Tem uma passagem da Seishonoye que eu sempre lembro, que eu acho ela fantástica. Antes de trazeres oferenda ao altar, reconcilia-te com os teus irmãos. Dentre eles, os mais importantes são os teus pais. Tá? Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou me iluminar, isso, eu tenho que fazer isso aqui. E Tá. quando você tá nesse caminho que você vê sua mãe, seu pai, eu não tô falando de mim, não, tô falando de Sim. pessoas que eu converso e fica querendo trazer também, vem. Não assim. faça isso. Então, Não faça isso. Não então, adianta, né? Não. como que a gente tem que agir nesse caso? Deixar a pessoa no tempo dela, porque assim, você acaba se afastando, né? Sem querer. Às vezes você quer se manter a proximidade, mas parece que é outra sintonia, né? E as sincronicidades parece que vão afastando a gente, né? Nesse caso, o que a gente pode fazer pra ajudar, assim? Porque quando é mãe, pai, a gente ama a pessoa, a gente quer que ela, né, que ela... Teu exemplo é o que faz mudar os outros. Não é nada além disso. Porque a maioria... e voltando para a política, a gente acabou vendo pessoas que estariam fazendo coisas que tu diz, como? Né? Quer dizer, na hora que tu tem que enfrentar mesmo a situação, tu mostra a tua cara. Então, nós somos uma frequência. Quando tu consegues mudar esta frequência, tu não precisa falar nada. A pessoa te percebe. A pessoa senta, tu te torna alguém mais agradável. Então, a pessoa vai sentar contigo para conversar, teu pai, a tua mãe. Nossa, tu tá tão tranquila, tu tá tão bem. Vai vibrar. Tá? Tu tá vibrando diferente. A gente jamais, a partir do momento que nós somos uma centelha divina, que todos temos, não existe um que não tenha, nem o mendigo que tá lá, nem o cara que tá na cadeia, não, todo mundo, tá? Todo mundo tem. Se ele elabora isto ou não é outra história, mas que tem isto, tem. Então, eu tenho que respeitar aquela centelha divina que não está querendo andar, porque por N motivos ele está lá.
Então, a gente respeita. É o tempo de cada um, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Então, a gente nunca pode impor nada. Né? Aquela coisa assim, eu sou vegetariana, e já fiz isso, tá? Sou vegetariana, então eu falo mal de carne. Hoje eu como carne, tá? Não é assim. Sim. Tá? Porque daí tu se torna um chato, né? É tu que vira chata. Cagador de regra. Né? Exatamente. Então, não é assim. Porque aí, depois que eu vi que o vegetarianismo tinha a parte boa e tinha a parte ruim, como tudo tem, então eu disse, opa, não tá me fazendo bem. A minha saúde em primeiro lugar, né? Então, a gente tem que equilibrar tudo. Nós estamos num universo num planeta que é material. Não adianta eu querer negar... Viver de luz, né? Viver de luz. Porque tem umas histórias aí, a pessoa ficou um mês sem comer, vivendo de luz. Olha, eu digo, olha, que evolução. Porque... mas no final das contas, essa história do viver de luz é bem antigo. Depois eu nunca mais soube o final da história. A pessoa não tem, né? O final da história, como é que acabou, né? Porque não é bem assim. Teu corpo precisa. Né? Teu corpo precisa. Ele precisa de nutrientes. Ele precisa de água, ele precisa de sol, ele precisa de tudo que tem aqui. E aí a gente entra naquela história de novo, né? Cuida de você, eleva a sua vibração, cuida de você. Porque o outro, não importa o que o outro tá fazendo, gente. Eu fico tão chocada como as pessoas ainda se incomodam com o outro. Eu trabalho já com o transgeracional há tempos, né? E eu tive que buscar histórias que eu não conhecia. Então, eu viajei atrás de conhecer as histórias. E é muito interessante, porque tu muda o entorno sem mexer em ninguém. Mudando aqui, né? Muda dentro. Muda, porque esses emaranhados, eles começam a desemaranhar. Então, daqui a pouco, aquele meu irmão tá... agindo diferente, aquele outro, os filhos... Eu perguntei se era uma constelação, porque acaba mexendo em todo mundo. Mexe em todo mundo. E aí, assim, para marcar uma consulta com a senhora, isso é feito presencial, pode ser feito à distância? Dia 28 de outubro agora, eu lanço a última mentoria deste ano. Então, são 2 meses que nós trabalhamos, uma vez por semana, então online, aonde a gente vai trabalhar todas essas questões. As questões do transgeracional e as questões desta história aqui. Só no final que eu dou uma palhinha da regressão, porque a regressão não tem como, porque cada história é uma história, cada inconsciente é um inconsciente. Mas tem coisas que são de todos. Por exemplo, por que a gente não vai além de determinados limites? Porque tu já foi e tu foi obrigada a ceder. Então, essa memória existe, tá? Então, que são os 3 eixos que eu falei, né? Então, aí a gente começa dia 28, é online, é uma vez por semana. As aulas são ao vivo, ficam gravadas depois para quem quiser assistir, mas elas são ao vivo. Então, lá tu vai, primeira coisa, fazer pesquisa do teu mapa. Exatamente. Datas de todo mundo, quem era, quem não era, quem fulano, beltrano, ciclano. E tem uma hora que a árvore trava. Ela não te dá mais informação. Até tu superar, tu transcender algo que tá ali. Às vezes... Tá amarrando teu pé, né? Aquilo fica... Exatamente, fica ali. E aí, a gente vai toda semana fazendo com os exercícios. Então, os exercícios, eles vêm para você também aprender a fazer. Depois, tu quer ouvir de novo, tu quer mudar, ok. Ele serve para quem é terapeuta, ele serve para quem é empresário, ele serve para quem é dona de casa. Porque é teu histórico. É como se tu fosse fazendo o teu álbum de fotografias. Certo? Uma árvore genealógica ali. Isso, e eu recomendo que façam no Family Search, por exemplo, que é um site gratuito. Ele é pago também. Eu já tentei fazer, só que ele não conseguiu achar minha família, não. Mas é tu que tem que adicionar. Não, mas eu vou adicionando, só que tem uma hora que vai achando, né? Tipo, sim, outras pessoas incluem. E aí chegou uma hora que acabou, não tenho mais família, não sei de onde eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou. Tem. E se tu deixou lá, de vez em quando ele te diz assim, achamos um parentesco. Ele coloca e tu vai verificar lá. Ontem eles me mandaram de uma 10ª geração. Que legal. Tá? Um parente de 10ª geração. Então, aí funciona dessa maneira. Então, tem a mentoria, que vai acontecer agora, então, no final do mês. Então, aproveitem. Né? Vão lá, faz.
no site www.carmencoelho.com.br. Tá lá o meu site, tem a individual e tem a de grupo. E tem também o que é gravado, né? Mas então, eu estou trabalhando aqui, a mentoria do transgeracional. É muito interessante, gente. Muito legal. Porque ela é transformadora. E outra que é mais importante, tu domina a tua história. Que delícia. Exatamente. Nada como ser mestre da própria vida. Exatamente. Bom, mestre da minha dessa própria terapia vida. É que tu pode editar, né? E reescrever. Exatamente. Aí tu pode reeditar e Aí escrever. chega, joga a árvore genealógica fora e vamos plantar de novo. Chega, né? Não, aí tu tem tanta amorosidade Que você pelas só histórias. faz um bonsaizinho e deixa lá, né? Exatamente. Tu vai dizer assim, nossa, que bênção. Mas aquela frase do Chico Xavier, né? Que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Isso. E é mais Então, ou menos isso, né? Nessa que começa agora, que são 2 meses, né? Então, toda semana, a gente termina já quase no final do ano. Uhum. E a gente vai traçar exatamente as metas para 2025. Por quê? Porque a maioria de nós chega no final do ano, no começo do ano, traça metas, chega agora e não cumpriu. É que as metas foram pra, né? Isso, as metas... Uma foi pra China, outra... Aconteceu tudo no meio do caminho. Então, nós vamos traçar essas metas. Pelo menos uma meta, ela terá que ser cumprida. Porque você limpou aquele território. Quando Legal. você limpa o território, as coisas vêm. E vêm automaticamente. É muito interessante como as coisas Muito funcionam. bom, dona Carmen. Adorei Eu bate-papo. também Muito amei. Já que enriquecedor. você é minha vizinha, ó, espere. Vai estar lá com algo de família, olha. Pode Mas eu esperar. quero fazer o meu também, hein? Eu também quero. Fazer, depois a gente Eu quero- conversa. Vamos fazer a mentoria, gente, porque aí vocês podem usar outra ferramenta de trabalho, Sim. tá? Sim, Muito certeza. interessante para o cliente, Uhum. porque a maioria não está disposto, né? Então, mas quando ele vem, você tem uma ferramenta prática de ajuda, e isso é fundamental. De olhar para as sombras, né? Muito legal. Porque tu vai descobrindo, fica fácil, É. tá? E a pessoa, o que é bom é que ela vai buscar aonde jamais alguém vai tirar nada dela, porque é só a verdadeira história, suas raízes. É a essência E vai dela. nutrir. Ai, que legal. Eu vou deixar meu celular também, quem quiser. Sim, a gente vai deixar os contatos da senhora na descrição do vídeo. Tá. Instagram, todas as informações. O site também, para o pessoal procurar a mentoria. Tentar os fazer antes do cursos. fim do ano aí, pro ano que vem arrebentar. Galera, começar 2025 com tudo, né? Ó, e aí eu vou dar um presente para quem tá no podcast. Maravilha. Muito legal. Pode ir na câmera, dona. Então, vai lá para a mentoria e me adiciona no WhatsApp. E aí eu te dou um código para ganhar 50% de desconto. Tá, e a gente não tem desconto. Claro que tem. Depois a gente conversa quando encerrar. Mas a gente conversa, então, dona Carmen. Muito bom. Muito bom. obrigada, Adoramos. então. Obrigada. A gente amou. Da mesma forma, Volte amei. sempre, porque Amei estar com vocês. a dona Carmen passou 5 temas, né? E eu disse, meu Deus, é tudo muito bom, é tudo muito interessante, então com certeza a senhora vai voltar, porque tem outros assuntos a serem abordados, né? Tá bom. Bem interessantes, tá bom? Com muito prazer. Deus Gratidão. abençoe vocês. Gratidão. Muito bom.